Cara, tu sabe que lendo a news se fala bastante em startup, né? Cara, eu lembrei, se eu pudesse contar todas as histórias de startup que eu tenho, algumas me deixariam bem famoso, assim, porque, cara, tipo, eu já me meti em cada roubada, em hackathon, em launchpads, essas paradas assim, nossa, uma vez eu quase fui parar no sul da Inglaterra, em Falmouth, por 300 Puta, eu mil ia te libras. perguntar isso agora. Eu ia te perguntar isso agora, se aqui no Brasil ou fora. Fora, fora. Aqui no Brasil, a minha história de startup, ela é muito diminuta. Muito diminuta mesmo. Sempre foi Portugal e Espanha, aí depois migrei para os Estados Unidos. Mas, cara, tem bastante coisa, tipo, bastante gente que a gente vê nesse mundo, na verdade, diferente. Tipo, de cara viciada em tokenização. A galera, tipo, do ISD, assim, ela tem uma pegada, às vezes, mais freak com algumas coisas que dão boas histórias. Aqui no Brasil eu acho bonitinho a startup, porque ainda tá meio que no começo, assim, entendeu? E o ecossistema tá tentando, o ecossistema brasileiro tá tentando copiar o que faz o que faz as maiores aceleradoras e fundos de investimento dos Estados Unidos, principalmente, tipo uma Y Combinator da vida, e quebra muita cara. Eles encontram um cenário econômico muito diferente do que é nos Estados Unidos. Cara, você peidou nos Estados Unidos, deu certo. Tá ligado? Aqui no Brasil, você fez tudo certo, dá errado. 90% das vezes. É um ambiente muito ruim de negócio. Aí eu pego e falo aqui agora que o ambiente de startup brasileiro é uma pornochanchada. Nossa, aí tu explode a minha rede social. Caralho, verdade isso. Porra, pôr na chanchada é bom. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa. Ah, pô, se o cara se incomoda. Eu tenho bastante coisa já na minha vida pra me incomodar, mas se eu comprar essa briga aí, vai ser só mais uma. Não tenho medo dela, não. Não, não, a gente agora nem tá mais nisso. Agora a gente é infoprodutor, produtor de Infoprodutor. conteúdo. É isso aí, então. Eu já começaria a news agora. Só sai do preto e branco aqui, vinheta e news. Pois muito bem, meus queridos. Sejam muito bem-vindos nesse terceiro episódio. Fazia tempo que eu não fazia uma coisa por 3 semanas consecutivas. Então, já é uma vitória pessoal. E agradecer novamente a todos os ouvintes e pessoas que interagiram conosco. A interação é muito importante nesse momento de construção de marca, de construção de produto. Porque não sei o que é um produto, um infoproduto, como brincávamos antes. Então, agradecê-los novamente. E depois que tu falar, eu tenho 3 considerações a fazer. Show de bola, pô. Faço as palavras do Bruno as minhas. Obrigado pelos comentários que a gente tem recebido para continuar evoluindo o que a gente tem feito aqui de criação de conteúdo. Para a gente não faz nenhum sentido se a gente não tiver esse feedback. Então, acho que ele é muito importante. Apesar de que assim, a gente está fazendo aqui, estou fazendo por amor, né? Vou ser bem sincero. É, vamos continuar fazendo, mas é sempre ser direcionado assim, por aquele que está recebendo aquilo é sempre muito valioso, então a gente agradece. Essa semana a gente tem assunto para falar, assunto picante para falar. Eu acho que um pouco mais direcionado para um público que lê a news com mais frequência, que é o pessoal que trabalha no setor de serviços e tecnologia, startups de tecnologia aqui no Brasil. Eu acho que vai ser interessante esse assunto aqui. Você que queria falar alguma coisa aí, de repente quer tirar alguma dúvida específica para a gente conversar, não? Perfeito, perfeito. Eu só queria também fazer 3 coisinhas rapidinhas. A primeira é que estamos gravando hoje no dia 29 de abril e hoje seria aniversário do meu pai. Então, onde ele esteja nesse momento, o felicito e agradeço. Assim como agradeço a minha renda fixa, que comentamos no episódio anterior. Então, volta lá para falar nos ouvir falando de renda fixa, pois que esse mês de abril não foi fácil e o que está me salvando foi ela. Basicamente. E a terceira é que hoje farei o episódio sobre o efeito da erva sagrada. Para quem já não anotou no meu sotaque, eu sou gaúcho, então a Ilix Paraguaianense, a erva sagrada, estará comigo nesse episódio. Para falar da news do último domingo, ou seja, do domingo que você pode ter lido ela ou não, porque isso aqui é temporal, que é sobre o que, Leozinha?
sobre como que a gente consegue olhar para o setor de tecnologia, principalmente trabalhando dentro dele, que é o meu caso, é o seu caso, né? E tentar prever o que vai acontecer na macroeconomia e como a gente acessa mercados públicos de investimento para usar esse conhecimento, ler as entrelinhas desse mercado de tecnologia e tentar prever o que vai acontecer nesse mercado público. E para você que ficar até o final, daremos dicas quentes de análise e aonde ir para conseguir esse tipo de informação. Né? Começando pela news ali, eu acho que, enfim, nós dois temos um background nisso. Há quanto tempo tu é envolvido nesse ecossistema, tanto de criação de empresas, de startups, e até levar essas empresas, tipo, da ideia ao capital? Desde 2011 ou 12, indiretamente porque eu comecei trabalhando em pequenas empresas que estavam começando e eram startups no modelo criando novos negócios e eu não sabia. Então, eu comecei a trabalhar no. Meu primeiro emprego mesmo foi professor de inglês, mas o meu segundo na minha área, né, eu estava estudando lazer e turismo, foi num hostel que ficava ali perto do centro de exposição da Zona Norte de São Paulo, ali do Center Norte, Expo Center Norte. E esse hostel ele era específico para gente de business. Cara, quarto compartilhado para gente de business, tipo, what the fuck. Mas deu super certo. Eu fiz a entrevista, inclusive, na obra do hostel, cara, com a dona do hostel direto. Ela tinha recebido investimento também, anjo, para fazer aquele negócio funcionar. Então, meio indiretamente, eu já estava trabalhando com startups em 2011, 2012. O jeito é startup de fazer negócio. Mas eu comecei a trabalhar com tecnologia efetivamente em 2014. E lazer e turismo foi minha porta de entrada. Estudar lazer e turismo foi minha porta de entrada. Comecei a trabalhar com founders globais já desde o começo da carreira. Eram 3 franceses que estavam fazendo uma agência de viagem online em 2014. Tinham recebido um seed, eu nem sabia que porra era essa, mas eles tinham recebido um seed e eu vi a empresa crescer muito rápido. Lá dentro eu acabei me apaixonando por marketing e o feedback instantâneo me fez apaixonar pelo marketing. Então, eu trabalhava com e-mail, eu mandava um e-mail, sabia exatamente qual era o resultado do e-mail. Eu falei, dopamina instantânea. Eu me apaixonei pela parada. E não saí mais, cara. Continuei trabalhando com founders globais aqui mesmo do Brasil. Já falava inglês desde muito cedo, né? Então também dei essa sorte. Acho que foi a minha primeira sorte na vida. Eu estudei inglês de graça numa das melhores escolas de inglês do Brasil, porque o meu pai é professor. E sempre criei esse rapport, né? Essa empatia muito grande com gringos. Então trabalhei com franceses, depois trabalhei com um cara que, cara, foi London School of Economics, eu trabalho na PwC Londres, que é uma puta consultoria global, e aprendi desde muito cedo como ser um profissional sem ter feito um MBA, sabe? Então dei muita sorte. Então, respondendo diretamente, em 2012, 2014 eu comecei a trabalhar, então um pouco mais de 10 anos. Quando era mato ainda no Brasil. Cara, real. Eu lembro exatamente quando eu ouvi o termo startup a primeira vez. Eu estava na recepção do hostel e a gente estava hostando um evento. Cara, puta, como que é o nome desses eventos grandes que a gente tinha na época, mais early stage? Você lembra? Tipo, Eu não tava puta, nesse mundo nessa época. esses hackathon da vida aí, tipo, os Aham. caras falando de startup assim na recepção, what the fuck is this? Aí, startup, eu não sabia nem explicar muito bem o que que era, sabe? 2012, 2013, isso aí. Ah, não. Eu não conhecia esse mundo ainda. Eu conheci em 2015, 16, mas sem ter contato. Eu via a galera fazendo, enquanto naquele tempo eu estava imerso na pesquisa e desenvolvimento, principalmente no setor base do Brasil. Hum. Então, Vulgo tipo, P&D mesmo. Petrobras, P&D de grandes companhias, interessante. análise de petróleo, muito voltado para energia em geral, né? Por um acaso a gente intersecta aí, setor de energia. Eu trabalhei num projeto para oil and gas, para petróleo e gás aqui no Brasil. Na verdade, Brasil barra Península Ibérica. Foi interessante, cara, porque eu acho que tem muito incentivo a ANP, né, a Agência Nacional do Petróleo, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Esses dois setores de energia têm muito incentivo para incentivo público mesmo
para desenvolvimento de pesquisa e inovação lá. Eu Como foi para você? trabalhei no laboratório muito de pesquisa da própria Petrobras, né? O CEPET, que é o Centro de Estudos do Petróleo. Não, não conhecia. Mas ele era voltado a, tipo, indústria base, primária, total, Extração, né? basicamente. Extração, plataforma, ah, e enfim, o impacto ambiental disso, muito pouco eu sabia sobre negócio. Aí minha vida deu uma capotada em 2019 ali, e aí sim que eu voltei aos meus contatos de Portugal, que eu tinha morado lá em 2017, e assim, pô, eu vou entrar nesse mundo agora, eu vou deixar de ser um engenheiro químico, eu vou ser um engenheiro de produto. E comecei com startups, que é mais fácil de acessar, né? A galera, amigos meus estavam montando uma startup lá em Portugal, lá em Coimbra, e aí começamos. E aí eu lembro até hoje que o nosso primeiro prêmio de ganhar, tipo, uma competição de startup foi uma cafeteira. Que bosta! E como eu tava no Brasil na época, cara, eu nunca vi a cor dessa cafeteira. Eu, Que bosta, pior ainda, eu velho. não sei o que que os moleques fizeram lá, consumiram a cafeteira. Né? Mas ali eu vi, pô, dá pra ganhar mais que uma cafeteira, mas já ganhou uma cafeteira, entendeu? E aí que Lógico. eu comecei até bem nessa Incenti- parte, sim, de que a gente vai começar a falar hoje foi de, claro, eu sempre fui a pessoa criativa das ideias, das soluções, mas eu entrei nesse mundo procurando dinheiro para startup, entendeu? Fazendo pitch, programando pitch, lobby, evento, enfim, procurando o dinheiro. Uhum. E veio coincidir também que é o tema da news, de como essas empresas podem ser um grande indicador, né? Então eu queria já te levantar a bola perguntando o que são para nossa audiência saber, né? O que são o Venture Capitals e as Private Equities. Porque acho que é a base do episódio de hoje. Pois é, eles são atores importantes, mas eu vou dizer para você que não são os mais importantes do ecossistema. Talvez eu seja estranhado e exacado, ostracizado assim, sempre, E nunca ganhe mais R$ 1. e nunca ganhei mais um real, mas eles não são os atores mais importantes. Talvez eles saibam disso. Eu acho que eles sabem disso. Os mais importantes mesmo são os inovadores, né? Os caras nos quais eles investem. Mas, principalmente Venture Capital, ele é meio que o irmão mais novo do Private Equity. É investimento em empresas privadas, que não estão abertas em bolsa, né? Capital privado no geral. O Private Equity já existe há algum tempo, tá? Mas o VC, ele é um pouquinho mais novo. E ele começou, cara, em grandes empresas. Não sei se você sabia, mas o Venture Capital clássico, se eu não me engano, foi a Dupont. Cara, não lembro se foi a Dupont, mas foi alguma química, alguma coisa assim, que precisava de novos produtos para ser mais cost efficient, né, eficiente em custo, eficiente em produção. Começou a chamar pessoas para inovar e fazer pesquisa e desenvolvimento dentro das companhias e até investir em inventores. Né? Se a gente olha até mais cedo que isso, aí a gente chega até nas grandes navegações, nas origens do Venture Capital. Mas essa que é a verdade, assim, são grandes companhias ou grandes corpos públicos que investiam em inovadores para fazer as coisas acontecerem. Eu diria que ali foi onde nasceu a bolsa de valores, É, mas coisa de sociedade anônima e tudo mais, e investimento nos outros para obter, tipo, a engenharização do mercado financeiro, eu acho que começou ali. apostar no. E era assim, retorno exorbitante. Papo de milhares por cento, dezenas de milhares por cento, que dá tipo centenas de milhares de vezes de retorno em tipo pouco tempo, sabe? Deixava as pessoas muito ricas mesmo. Sabe o que que eu aprendi esses dias? É que todas essas navegações, eles tinham que pagar 1 ano de salário adiantado para a família que ficava, porque o cara normalmente a chance de voltar é 50%. E tem o, fa- e tem o fato de que as embarcações saíam sempre no domingo. Sério? Sim, Por fazer a missa e tal? Tipo, relacionado à igreja? era uma das desculpas, mas a questão era que pegava o dia de folga, então a mulher podia se despedir do marido sem matar um dia de trabalho. Hum.
Interessante isso, cara. Salvo as caravelas que vieram para o descobrimento do Brasil. Essa saíram numa segunda-feira. Por um problema gigante de tempestade, enfim, o clima não estava bom para elas saírem do Tejo no dia previsto em março de 1500. É, né? É 22. Foi 22 de abril, foi terça passada. Perfeito. Tá, mas agora deu de divagação. Vamos voltar para. Bora, bora, bora. Cara, e assim, esses mercados privados, eu acho que tem muito que a gente não sabe o que acontece, sabe? Porque, tipo, quando você olha para empresas abertas em bolsa, elas têm que ter uma estrutura de governança e comunicação com os investidores muito transparente. E, cara, tá acontecendo alguma coisa aí na minha imagem? Nada. Vai Não, embora, vai embora, vai embora. deu ruim aqui. Ele grava separado, depois a gente. Demorou. E elas deveriam, né? E normalmente são bem transparentes em relação ao que está acontecendo dentro da companhia, quanto de receita tem, quanto de lucro tem, se cresceu, se não cresceu, quantos funcionários, quanto vai pagar para o investidor, etc. e tal. Isso tem que ser muito transparente. Mas empresas privadas não, cara. O cara não precisa ficar informando para o investidor dele quanto que tem de receita, deveria, mas ele não faz isso com tanta, com tanta transparência ou com esse mesmo nível de governança. E os investimentos em empresas privadas acontecem meio que nesse lugar obscuro, assim, sabe? Tipo, as pessoas apostando no futuro sem saber muito o que está acontecendo agora e o que vai acontecer daqui a 6 meses para aquela companhia, 1 ano, 10 anos para aquela companhia. 10 anos, 7 a 10 anos normalmente é o ciclo de investimento de VC e Private Equity. Então, o cara ele tem que ter um nível de foresight, né, de previsão do futuro, melhor do que o cara de bolsa. Então, normalmente, ele acaba tomando decisões já sabendo o que vai acontecer, ou com um nível de previsibilidade um pouco maior do que vai acontecer, porque ele precisa desse nível de certeza. Nem sempre ele obtém, e é por isso que é muito arriscado você investir, né, nesses mercados mais alternativos do que os de bolsa de valores e tudo mais. Mas ele tem que ter um nível de análise, ele tem que ter um nível de mitigação de risco via essa análise muito maior. Então as coisas acabam acontecendo antes, porque eles já previram antes. Então ele já está entendendo que, putz, daqui 24 meses eu sei que eu vou ter outro ciclo macroeconômico, daqui 48, outro ciclo macroeconômico. Daqui 60, eu sei que vai ser provavelmente outro ciclo. Então ele meio que já vai prevendo essas coisas acontecendo e depois isso vai se refletir na bolsa, isso depois vai se refletir em outros mercados, né? E quem está dentro desse ecossistema, entre investidores, pessoas que trabalham em startups, né, tanto os founders quanto outras pessoas, elas têm uma análise de mercado que pode ajudar muito a prever o que vai acontecer com aquele setor, por exemplo, ou como outros setores acabam mexendo naquele setor de atividade daquela companhia. Então, por isso que existe um certo nível de previsibilidade de mercado muito bom aqui. Então, o que meio que acontece aqui ele vai se refletir logo depois na bolsa de valores e mercados abertos. Inclusive que eles próprios acabam moldando, ou tendo a sua. Eles já preveem com a própria interferências deles, sabendo, eu sei que vai dar ruim, eu já vou investir menos, o fato de eu investir menos se soma a isso, e o impacto é já o que eu estou prevendo. Exatamente, cara. Eu separei na News 3 movimentos específicos que meio que começam nas bordas e que vão se espalhando, assim. E eu fiz um contraste que eu acho que é muito interessante, cara, que é a gente olha para esses 3 movimentos, que são esses mercados privados. E aí a gente olha para outros movimentos que já estão em mercado aberto. E você vê nitidamente que um é um movimento antecedente ao que acontece depois, e outros são mais de lag, assim, tipo, mais atrasados, outros indicadores que são mais atrasados. São Então, residuais. quando a gente olha, tipo, ele já aconteceu, sacou? Tipo assim, quando a gente olha pro PIB, o PIB já aconteceu. A gente olhou agora no começo sei lá, no começo do ano de 2025, a gente olha pro crescimento do PIB em 2024. Já passou, pô. O que você vai fazer?
O que você vai fazer com isso agora? Não tem o que fazer com isso agora. Você olha aqui agora a inflação, a gente está no final do mês de abril. Se você olha para a inflação de março, você não tem uma previsibilidade de inflação. Você já viu o que aconteceu, o aumento de preço que aconteceu antes. Aí os caras ficam, puta, tentando se matar aqui para entender como que vai ser a inflação, não sei o quê. Isso já está sendo precificado pelos caras já no private equity. O cara já está botando o preço dele mais alto de um produto ou alguma coisa assim. Imagina, o cara de private equity, tá? Ele vai lá e compra uma empresa de varejo. Ele vai lá e comprar, sei lá, lojas americanas, tá? Vai lá e compra as lojas americanas e sabe que, putz, vai ter um cenário de inflação no futuro. Ele já começa a mandar aumentar o preço agora dos produtos. Porque ele sabe que a produção dele já vai aumentar o preço lá também. Então, aqui é antecedente, sacou? O que vai acontecer depois, que a gente vê lá na inflação IPCA e GPM, já passou, foi baseado nessa decisão desse cara que investiu antes. Então eu faço esse contraste aqui de indicadores antecedentes, que eu acho que a gente pode olhar a atividade econômica efetiva, e eu acho que ajuda muito a gente olhar esses mercados privados, e a gente que está em tecnologia, que vê muito essa coisa dos mercados privados acontecendo, eu acho que a gente está um pouquinho na frente, versus o que sai no Boletim Focus, entendeu? O que o cara fala no Jornal Nacional. Acho que um é muito diferente do outro. Não, e é bem interessante ali a leitura que tu fizeste, porque aquele trilho ali, menos investimento de private equity, significa que teremos menos injeção em inovação. Sem essa inovação, menores são os empregos, menores são as, enfim, novidades de mercado, o mercado dá uma estagnada. E aí vai criando todo esse trilho de, vamos dizer, esse lack, essa como é que fala isso? O gap de investimento e aí, Esse lag, né? Tipo, dá um lagzinho mesmo entre o que aconteceu e quando aconteceu, sabe? Então eu separei em três pilares diferentes, né? Três movimentos diferentes. Venture Capital e como isso impacta startups. Aí eu coloquei Private Equity porque ele trabalha com empresas um pouco maiores do que as startups que a gente está acostumado. E além disso, ele trabalha muito com crédito, né? Então ele pega a dívida para comprar a empresa e aí ele tem que fazer a empresa crescer mais do que a dívida que ele pegou. E isso movimenta também muito o mercado de crédito, que, como a gente disse no outro vídeo, renda fixa é muito importante por causa do mercado de crédito, né? Então, essas dívidas mais privadas. E aí, então, eu quero que a gente se coloque aqui no lugar de pessoas que trabalham em startups e trabalham nesse mundo, né, de venture capital e inovação, aqui no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui no Brasil principalmente. Então, venture capital, só para a gente também fazer uma contextualização, ele financia o que ainda nem existe. Então ele pega dinheiro, né? Aquele gestor de um fundo, de uma firma de venture capital, ele lança um fundo, mas ele pega o dinheiro de uma outra pessoa, normalmente pessoas com muito mais dinheiro que ele, e aí ele pega aquele dinheiro e investe em startups. Daqui 7 ou 10 anos, ele vai ter um retorno daquele dinheiro, porque ele vai conseguir vender aquela empresa que ele investiu a X vezes o retorno do que ele comprou, né? Do que ele pagou naquela empresa, tá? E quando a gente vê que o mercado começa a azedar, e eu acho que ele é muito impactado por macroeconomia, então juros, política monetária, política fiscal e tudo mais, mas isso é outra conversa. Mas o mercado começa a azedar, você já vê que, cara, o cara vai investir, vai dar um pull out de investimento. Ele vai começar a investir muito menos em startup. Aí você já vê, cara, rodada de investimento desaparecer do noticiário. Você vê o nível de graduação das empresas, tipo, o cara que levantou o seed, normalmente daqui 12, 18 meses ele tem que levantar um série A. Passou de 18 meses, bateu 24, amigão, a probabilidade de você ter a sua startup saindo desse track de VC é muito grande, ou dela morrer é muito grande, maior ainda. E aí essas startups focando mais, né, em eficiência. E você vê, cara, claramente, né, como esses caras investem mais na ponta da inovação, você vê qual que é o efeito disso, que é esse ciclo que você estava falando, né, esse progresso. Então, você vê menos investimento em negócio inicial, você vai ter menos inovação significa menos produtividade significa menos emprego,
menos empregos, você vê menos consumo, menos crescimento econômico. Então você já vê aqui que, cara, lá na ponta, daqui 3 anos, você vai ver isso tudo acontecendo. Mas já está acontecendo agora, sacou? E que a gente teve, acho que foi no primeiro episódio, da conversa de cabeleireiro. Quando a galera começa a parar de cortar o cabelo, pode ver que lá na frente vai dar um problema maior também. Que Você matou. Isso é atividade econômica, sacou? É atividade econômica agora. Não é inflação mês passado, entendeu? Caguei, velho. Eu tenho que entender o que está acontecendo agorinha. E é justamente o que acontece com as startups, tá? O cara, ele pega dinheiro ali, ele pega, né, um estágio inicial, um estágio semente, ali, um estágio seed, e ele precisa provar que aquele negócio que ele está investindo, né, dinheiro, então está contratando gente de engenharia, né, de software, gente de vendas e tal, para fazer aquele produto ser provado. E aí ele não consegue em 18, 12, 18 meses, acabou, cara. Ele vai sofrer primeiro, assim, é um dos primeiros que sofre. Ele não vai mais pegar mais capital, ele não vai ter mais como financiar novas ideias. Vai ter mais dificuldade de captar, vai começar a cortar projeto, vai morrer. E aí startups, né, que estão num estágio um pouco mais avançado, tipo B e C, vão começar a sentir logo depois. O cara que levantou série A, beleza, aí levantou um série B 12, 18 meses depois, aí ele começa a falar, putz, cara, eu tentei entrar num mercado novo aqui, eu tentei fazer um meu segundo, terceiro produto e não está rodando, o fundo vai virar para ele e falar assim, então, seu foco agora é eficiência, amigo, não é mais crescimento. Quero que você corte metade do seu time para começar a dar lucro na última linha, senão a gente não vai conseguir manter vocês vivos. Então, isso aí vai acontecendo muito, assim, você vê a inovação perdendo espaço, sabe? Bem menos diferenciação real assim, entre uma e outra, ecossistema super lento. É a mesma lógica, assim, de ser forçado a priorizar segurança sobre crescimento. E isso aí vai acontecer em escalas maiores também, que é do private equity, que é o próximo item que eu poderia explicar aqui já. Então, isso também é. Eu acho que faremos ainda um episódio sobre as bolhas que estouraram a partir disso. De um largo grupo de pessoas que não seguiu leis e aquelas bolhas se tornaram sustentáveis e acabaram, enfim, derrubando outras áreas que estavam próximas, né? Mas Legal. eu guardo esse episódio porque tem várias bolhas que eu gostaria de falar em específico. Umas que já estouraram e outras que eu sei que vão estourar. É. O que eu tô mais de olhinho agora, assim, mais perto, é essa de AI, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Eu queria dizer para todo mundo que está nos ouvindo que está querendo fazer uma empresa com AI, ou quer fazer um chatbot, ou quer. Cara, feliz 2018. Feliz 2018. Vamos olhar para outra coisa agora. Não adianta porque tá. Beleza, descobriram que o Y Combinator tem a Investor Ladder lá. Que estamos investindo mais em inteligência artificial vertical. 3 milhões de pessoas vão fazer IA vertical. Crowd. Cara, isso não sobrevive. Menos diferenciação real. Exato. Exato. Tipo, cara, mesma coisa, tem tanta bolha, tipo, e é coisa mais reais, assim, no dia a dia. Puta, ter financiamento de faculdade. Aí todo mundo faz faculdade. Acabou, velho. Acabou a diferenciação real, sabe, sobre o mercado de trabalho. Você vira um commodity. O mercado de faculdade vira o diploma, vira um commodity, entendeu? O conhecimento é commodity. A inteligência, no É. caso, com a IA é commodity. O valendo token, diria um amigo meu. Tá, e agora E, pô, o terceiro ponto, private equity. E aí esse aqui é o jogo de verdade do mercado privado, assim. Acho que VC startups é tipo playground. O private equity é, mano, onde a porca aperta mesmo. O private equity é, como eu estava dizendo, né, o irmão mais velho de VC. Ele não vai comprar 10% de uma empresa, 20% de uma empresa. Ele vai chegar lá e comprar 51% ou mais da empresa. Ele vai comprar o controle de uma empresa que já está um pouquinho mais avançada, já tem receita, já tem lucro. E ele vai transformar aquele $1 que ele investiu em $1,10.
$1,15, $1,20, sabe? Vai levar aquela empresa para a bolsa, vai vender para uma outra empresa. Então, aqui o jogo é um pouquinho maior. E não tem como ele fazer isso normalmente sem pegar dívida. Não tem como ele fazer isso sem pegar dívida, normalmente. Então, ele vai ter um fundo por trás, que ele vai, sim, vai comprar, vai tipo, ter gente que está investindo por trás, né, tipo fundo de pensão, etc. Mas o cara pega a dívida para comprar outras empresas. E aí o jogo é um pouquinho mais arriscado. Pois eu lembro que uma frase que me marcou alguns anos atrás sobre private equity é que o private equity agent, no caso, quem compra, quem investe nesse modelo, ele está comprometido em melhorar a empresa. Porque o ganho dele é isso, é O ganho na melhora da empresa. é na otimização de performance de custo ou de melhora daquele produto. Não é uma puta grande inovação, tá? Private equity normalmente, diferente do VC. O private equity ele vai chegar e vai falar, putz, cara, é o seguinte, tem 10% do seu quadro de funcionário que dá para cortar. Ou, putz, tem aqui essas consultorias que são redundantes. Ou, cara, tem aqui essas localidades dessas, sei lá, desses storages aqui que você tem, ou dessa logística, não fazem sentido. Bom, vai cortando o custo normalmente e vai adicionando linhas de receita. E aí você pode fazer isso de jeitos diferentes, né? Criando novos produtos ou criando novos serviços, novas linhas de receita e cortando o custo. Não tem uma grande inovação. E, cara, assim, não passa de, sei lá, 50% de ganho. O cara não vai tirar 2x em 5 anos, em 10 anos, entendeu? É um pouquinho mais nas margens. Então ele tem um risco muito alto, porque ele pega a dívida para fazer isso, ele pode ficar endividado para comprar aquela empresa, e a empresa dá super errado. Tá? Ele destruir valor da empresa quando ele entra na companhia e toma o controle da companhia e não conseguir vender aquela empresa pelo preço que ele pagou. Tá? Isso acontece muito. Um abraço para os donos de SAF no futebol brasileiro. É isso aí. No momento do Cruzeiro, o Ronaldo fez o flip, né? Comprou na baixa, flipou, vendeu na alta. Pelo menos não tão mal quanto estava. E agora um dono de uma rede de mercado que não era muito do jogo, era do varejo. Futebol é política. Um Né? grande Eu abraço. acho que, cara, SAF é um exemplo fantástico, assim. E tem outros exemplos bons também, cara. Até de empresas de bolsa que isso acontece, tá? Cara, olha o caso das Casas Bahia, por exemplo. Os caras compram e vendem a companhia como se o bagulho fosse uma bomboniere, tá ligado? Veio não sei quem compra, aí o Casino, que é um grupo financeiro, comprou Casas Bahia. Aí deu mó merda. Tentou juntar com o Pão de Açúcar, escambau. Aí, putz, a família Klein foi lá e comprou de volta a 30 centavos do dólar, 70% de desconto, umas coisas assim, sabe? Aí tá tentando, cara, achar alguém para comprar de volta, ou puta, pegar mais controle da companhia. Tem muito disso. Para quem sabe fazer, não é só jogar o dinheiro e esperar. É isso aí. Tem que saber fazer e o saber fazer ele não é só técnica, eu enxergo, ele tem o jogo por trás da cortina. Exato. Cara, e é exatamente isso que eu queria trazer como mensagem principal dessa news. E o mercado privado tem muita coisa que a gente não sabe o que está acontecendo. Acho que o Pão de Açúcar é um excelente exemplo. Assim, tipo, o Pão de Açúcar deu muito certo nos anos 70, final dos anos 70, quando o Abílio Diniz era do Conselho Monetário e Financeiro do país. O cara mandava na taxa de juros do país, entendeu? Então é óbvio que o varejo ia dar certo, é óbvio que o Pão de Açúcar ia dar certo. Então tem muita coisa por trás, sabe? A gente não tinha, né, o Copom que a gente tem hoje, né, que é o Comitê de Política Monetária que a gente tem hoje, né, que tem o Banco Central, etc. 78, 79 eram grandes empresários, conselheiros financeiros mesmo, gente que entendia de finanças, negócios, que participavam desses tipos de comitê. Não era exclusivo do governo, né, não era exclusivo do Estado. E isso só deu certo porque estava lá o grande Abílio Diniz, grande empresário Abílio Diniz, que estava dizendo como que era a Selic na época.
Então, cara, tem muita coisa por trás aqui que a gente não sabe no mercado financeiro privado, que não é para amador, assim. E por isso que eles são antecedentes. Então, muita coisa do que acontece nesses mercados privados a gente vai saber tempos depois, meses e meses depois. Abraço para Blackstone. BlackRock. BlackRock, desculpa. Desculpa. BlackRock. E, cara, aonde ver esses movimentos? Olha, você consegue ver já pequenas rachaduras assim antes da tempestade. Você consegue ver já essas rachaduras assim antes da coisa realmente virar uma tempestade. Alguns sinais assim para observar no dia a dia, principalmente a gente que está nesse mercado, mais na ponta da inovação, né, VC startup. Cara, funding sumiu. Se o startup não está conseguindo fechar funding a cada 12, 18 meses, tem alguma coisa errada. Layoff já vai começar a vir, porque o fundo que está por trás já começa a pedir um pouco mais de eficiência, porque ele tem que dar retorno pro investidor dele. Então, assim, cara, startup parou de contratar, mudou para discurso de eficiência, rodada de captação demorando demais, ou saindo menores do que a gente estava planejando, o executivo de startup começa a falar de rentabilidade e menos de crescimento exponencial no LinkedIn, fundo conhecido anunciando menos dia ou priorizando empresa lucrativa. Ontem eu vi uma notícia que a gente já está com um 5% de redução já de funding nesse quarter comparado com o quarter anterior. Tipo, cara, isso aí é um grande sinal de antecedente de que vai dar ruim já já em outros lugares, sabe? Então, se você não é investidor de fundo privado, que é um clube muito exclusivo, eu acho que você pode se expor de outros jeitos aí para já se preparar para esse mercado se você está vendo essas notícias aí no dia a dia. Boa, boa. Eu sempre tive como base. Tem uma empresa, ela é britânica, a Storm, que é uma empresa de recrutamento. Que ela tem por toda a Europa, e ela tem, tipo, a Storm 1, 2, 3 e 4. Cada uma voltada para um setor. Um é de saúde, o outro é de economia, o outro é de tecnologia, e tem um terceiro, eu não lembro qual que é agora. E eu sempre vejo as atividades deles. E eu vejo o investor relations deles também. Porque se tem gente sendo recrutada, na Storm 2, que eu sei que é de health tech, algum movimento de saúde está acontecendo. E esse é um setor super defensivo, viu? Não, total. Total, total. E, enfim, tem uma outra boa dica que não relacionada a isso, a private equity, mas com o setor de saúde. Sempre que alguém faz uma patente de um remédio, de o que for, a FDA aprova a fórmula do remédio, mas aprova todo o processo. Então, todas as empresas, seja da ampola, seja quem vai vender a seringa, seja quem vai vender os reagentes, ganha com isso. Então, tá esperto nas patentes, tu consegue ver toda a cauda que vai lucrar com isso. Interessante. Porque essas empresas vão ganhar 25 anos de direitos Nossa. dessa molécula, É. pois aprova todo o processo. Então, eu estaria de olho nessas empresas que estão aqui na cauda. Cara, esse é um bom setor para dar uma olhada, mas tem outros que eu acho que são tão bons quanto e que eu acho que a gente tem mais acesso no dia a dia. Então, se você vê, puta, acontecendo alguma coisa em bolha de startup, você tá, cara, pelo menos uns 18 meses na frente do mercado de bolsa de valores. Inclusive, eu queria isso na minha lápide, tá, Bruno? O que é? Léo estava, pelo menos, em caps lock, pelo menos 18 meses à sua frente do seu tempo, tá? Só pra você saber. Porque, Perfeito. porra, eu já tinha falado, cara, em 2022, 3 anos atrás, que a gente ia entrar num ciclo de investimento em infraestrutura e hard tech. Porque eu estava também em P&D de energia, então acho que eu tinha um pouco de viés. Mas tem a A16Z, que é a Andreessen Horowitz, que é um fundo de VC bastante famoso nos Estados Unidos. Um dos founders lá foi o que criou o primeiro navegador web da história.
dinheiro pra cacete com tecnologia e depois começou a investir em grandes companhias também de tecnologia bem famosas de hoje. Há uns 10 anos ele falou que software ia comer o mundo. Em 2022 eu escrevi beleza, software comeu o mundo, mas já cuspiu de volta, porque a gente vai começar a precisar de tecnologia hard, principalmente infraestrutura de energia, infraestrutura de chip, infraestrutura de logística, infraestrutura de, cara, puta, um monte de outras coisas que a gente ia precisar para conseguir ter o software que a gente tem hoje. E, cara, dito e feito, assim, AI, por exemplo, vai usar bem mais energia do que a gente estava esperando. A NVIDIA, cara, ficou, sei lá, múltiplos e múltiplos no último ano, nos últimos 18 meses, deixou muita gente rica, porque cresceu muito, né? Os caras fazem chip para AI. Então, eu estava aí pelo menos uns 24 meses na frente no mercado e pude acessar. Isso que é mais importante, pude acessar essa trend. Então, investi sim em NVIDIA. Quando a Microsoft comprou um pedaço da OpenAI, eu comprei Microsoft, porque eu entendi ali que eu podia acessar sem ter que ser investidor da OpenAI. Então, tipo, você pode acessar esses mercados de jeitos diferentes. O setor que você citou é um deles, eu acho que é super importante, o setor de saúde, mas tem outros tão defensivos quanto, tipo, setor de infraestrutura, setor de energia, setor de chip. Eu acho que tem algumas coisas para a gente fazer aqui. E tem muita empresa listada que vende esse tipo de setor, que é ou diretamente ligado ou adjacente, sabe? O cara às vezes tem lá um fundo imobiliário de data center, pô. Data center vai ser super importante. Por que você não compra? Tem isso aberto em bolsa, sabe? Tipo, por que você não acessa esse mercado e investe nele? E você vai estar à frente, vai conseguir pegar uma boa pernada e surfar um pouco o ciclo macroeconômico, que não dura 2 dias, né? Não é trade. Você vai pegar um ciclo macroeconômico e, cara, construir riqueza de longo prazo aqui. Então, é importante a gente deixar claro o quão acionável é esse tipo de conhecimento, essa inteligência que você já vive no dia a dia, mas não está acessando. Sim, perfeito. É um jogo um pouquinho mais de longo prazo. Inclusive, essa menor liquidez que ele tem e jogar a longo prazo foi o que salvou boa parte das private equities na crise de 2008. Eu dei uma pesquisada aqui. Ah, é? Por mais que tivesse a crise, eles saíram um pouquinho acima do ok. Mas, como consequência, eles aumentou a média de retenção de ativos desde 4 anos para 5 anos e 6 meses. Eles seguraram e entenderam a importância disso. Isso realmente mudou, é um efeito de cauda que chama, né? Mudou Uhum, o jeito que eles mexem nisso. Então uhum. é um jogo maior agora, mas é um jogo seguro. Foi a maneira que eles acharam de fazer isso. Claro, Ah, sabendo muita coisa que ninguém sabia também. claro, claro. E também tendo muita abertura em clubes que a gente não sequer seria funcionário. Eu, Mas que, cara, a gente pode acessar no dia a dia. É democrático, sabe? Eu acho que é só você saber usar a inteligência. A inteligência, eu quero dizer, o conhecimento que está aí fora, cara. Tá out there. Você vive ele, né? Principalmente se você trabalha nesse meio de ecossistema de inovação, eu detesto esse termo. Mas se você está nesse meio, você consegue acessar, você está vivendo ele. Eu acho que você perderia tempo, perderia energia, dinheiro e oportunidade se não prestasse atenção. Acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar com essa news. perfeito. E era isso. Bom episódio. Era isso. Que a galera interaja, conte suas histórias, enfim, pergunte, né? E estaremos sempre dispostos a colaborar com mais informação, seja nas próprias redes sociais que estão na bio, quanto em mensagens diretas, enfim, até nos próximos episódios a gente pode trazer alguma abordagem de interação para essas perguntas, de alguma dúvida que tenha ficado. No mais, são só agradecimentos e dizer que agora temos uma software house conosco. Agradecer Ah, aos vai sair o meninos, software rapidinho. o Eric e o Léo E o e, Lucas? e o Lucas, isso. E que teremos novidades em breve para todos vocês. É isso aí. Beijo grande e até a próxima. See Bye ya. bye.